brincadeira entre os democratas de que um fator determinante para o resultado das eleições é o clima, né? Eles acompanham a meteorologia, porque reza a lenda que se estiver chovendo, o democrata já não vota, já fica desestimulado, né? Então, realmente existe uma correlação entre comparecimento e etc. O que a gente tem visto historicamente é que os republicanos tendem a comparecer mais e eles tendem a particularmente comparecer presencialmente. Eles gostam de votar no dia da eleição e presencial. E os democratas, eles, em geral, são propensos ao voto antecipado e eles são pouco menos comprometidos com o voto presencial no dia. Talvez esse ano que tenha gerado a principal diferença, né? Eu diria que são 3 fatores principais. O primeiro fator foi a coalizão anti-Trump. Então, em alguma medida, houve uma necessidade de mobilização das bases democratas e do eleitorado como um todo, que essa campanha bateu muito na tecla de que no contexto do coronavírus, da crise econômica que gerou-se e tal, o Trump teria feito uma má governança dessa crise e que não era possível legitimá-lo, né, por mais 4 anos. Então, de certa forma, é como se essa eleição tivesse sido um grande referendo, né? E esse grande referendo, portanto, rejeitou o Trump, digamos assim. Então, eu diria que uma das razões do porquê os democratas esse ano participaram mais é porque eles se convenceram desse senso de urgência de dar uma resposta ao referendo Trump. Então, esse é um motivo, né? O Trump despertou as paixões para um lado e para outro, né? Então, nesse sentido, teve bastante impacto. O segundo fator, que me parece relevante, é a possibilidade do voto antecipado pelo correio ganhando mais projeção. Muita gente nunca tinha testado essa modalidade de voto, muitos estados também não divulgavam muito essa possibilidade, e com a pandemia e as pessoas preocupadas em não gerar aglomeração e coisa e tal, fazer fila e lotar os postos eleitorais, é como se todo mundo tivesse tomado consciência de que você pode participar sem ficar refém do seu estado de espírito no dia da eleição. Você pode votar antes, se você quiser, você pode votar com toda a comodidade, você pode votar da sua casa, você pode fazer várias coisas. Então, eu acho que essa campanha que se fez em torno do voto antecipado permitiu aos democratas, que eventualmente são os mais furões da eleição, a se comprometerem com isso de outra forma. E o terceiro ponto, aí por fim, eu acho que tem a ver com as escolhas que os democratas fizeram da chapa que competiu. Eu acho que foi uma escolha muito estratégica essa dos nomes, né, dos candidatos, do Joe Biden com a Kamala Harris como vice. Eles aprenderam uma lição muito importante em 2016, eles tiveram que voltar para casa com aquele gosto amargo de terem perdido para o Trump e tiveram que revisitar a sua estratégia. E uma das lições que o Partido Democrata parece ter entendido é que, assim, por mais que você esteja muito associado às minorias e por mais que as minorias votem de maneira massiva em você, porque você é o partido das minorias, você não vai ganhar a eleição nos Estados Unidos sem falar com as massas, porque quem ganha a eleição é a maioria, né, numérica. Então, o que os democratas tiveram que fazer? Eles tiveram que encontrar um jeito de manter a sua narrativa de partido das minorias, mas buscando também, ao mesmo tempo, resgatar o que seria uma classe média insatisfeita, que sempre votou democrata, que eram os blue collars americanos, os trabalhadores e tal, e que, por uma série de razões, insatisfeitos com as dificuldades da vida, votaram no Trump em 16, naquele espírito do vamos ver se muda alguma coisa, né? Então, essa escolha do Biden com a Kamala foi uma espécie de pacto interno do partido para olhar para esses diferentes grupos e fazer com que esses grupos se sentissem representados. O Joe Biden, que tem um apelido, inclusive, ele tem 2 apelidos que dizem muito. Ele tem o apelido de Uncle Joe, né? Porque ele é sempre esse cara, gente boa, tranquilo, não se mete em muita confusão, tal, dá umas gafes de vez em quando, aí dá aquela humanizada nele, né, tal. E ao mesmo tempo ele tem um outro apelido que é o Amtrak Joe, que é porque ele, mesmo depois de ter sido eleito senador vários anos, depois vice-presidente, ele nunca deixou de residir em Delaware, né? E ele ia para Washington trabalhar todo dia de trem, né? Que é a rede lá americana Amtrak. Então, o Joe Biden, ele é muito associado
a essa figura do americano que chegou lá. Ele é de uma família simples, ele tem uma história bem self-made, assim, ele não é político de carreira por nenhuma dinastia anterior, ele tem uma história, né, pessoal muito dura, ele perdeu pessoas importantes da família ao longo da vida. Então, o Joe Biden, ele comunica muito com esse eleitorado perdido dos democratas, do trabalhador médio, insatisfeito com a vida, que tinha votado no Trump, que estava querendo alguém que falasse por ele. Ele é um moderado, né? Ele não é um cara que vai para as cabeças entrar no pau sobre certos assuntos sensíveis. Ele é um certo picolé de chuchu no melhor sentido do termo, né? Assim, ele não compra briga desnecessária. Só que se fosse só o Joe Biden, como também era Hillary em 2016, talvez não desse comparecimento. Por quê? Porque eles precisavam manter unida as minorias, os grupos mais progressistas, os mais jovens, que foram os que desembarcaram da Hillary na última eleição. A Hillary era super impopular entre esses grupos. Então, ela recebeu uma parte dos votos dos mais moderados e até mesmo dos mais conservadores do Partido Democrata, mas ela não foi a cola que ligou esse pessoal todo. Então, eles pensaram, vamos botar o Joe Biden aqui para fazer a função de representar os moderados, de representar essa classe trabalhadora carente, e vamos, ao mesmo tempo, associar ao Joe Biden uma liderança feminina forte, que comunica com outros grupos. Então, ela é mulher, ela é negra, ela é família multirracial, né? Ela é uma mulher que tem uma característica de embate muito presente. Então, enquanto o Joe Biden é mais tranquilão, ela é mais bocadura, né? Então, ela vai ter esse papel também. E ela vai falar com esse grupo mais progressista. Ela está longe de ser a Bernie Sanders do partido, ela está longe de ser a Ocasio-Cortez do partido, esses que são os símbolos do grupo mais à esquerda. Mas ela é muito mais à esquerda do que o próprio Joe Biden, né? Então, eu diria que o terceiro fator que contribuiu, né, para além do movimento anti-Trump, da facilitação e divulgação da possibilidade de votos pelo correio, foi a configuração de uma chapa que fez com que todo mundo tivesse um pé atrás com alguém, mas ao mesmo tempo todo mundo se sentisse confortável o suficiente para dar uma chance para os caras. Então, assim, se eu gosto do Joe Biden e não gosto da Kamala Harris, eu olho para a chapa meio, essa mulher, não sei e tal. Se eu gosto da Kamala Harris, mas não gosto do Joe Biden, eu digo, Joe Biden, não sei. Só que, no limite, essa combinação dos dois talvez possa gerar um equilíbrio que é melhor do que o Trump, entendeu? Essa é a minha leitura do porquê que teve o recorde de comparecimento.